Vale a pena investir na Petrobras nesse momento? É um momento de oportunidade? Coloca nos comentários o que você acha, vamos discutir sobre isso. Só sei que muitos estão falando que a Petrobras pode cair mais, principalmente com a queda do petróleo, né? Não sabe se o petróleo ainda vai cair mais com esse tarifaço do Trump. Outros estão enchendo o carrinho, estão comprando a Petrobras nesse momento porque acham que é um momento muito oportuno, tá? Vou trazer minha opinião, a opinião também dos analistas aqui da XP, onde temos uma recomendação de compra para você entender e melhorar aí a sua tomada de decisão, tá? Meu nome é Thiago Montini, eu sou assessor de investimentos credenciado da corretora XP e estamos aqui para ajudar. Inclusive, eu tenho um presente para você, já começa esse vídeo te dando um presente que é essencial para qualquer investidor, de graça para quem é inscrito aqui no canal. Olha só. Você que investe em ações e fundos imobiliários e ainda não tem uma planilha para controle dos seus ativos, você precisa conhecer a planilha inteligente. Ela atualiza sozinha com o Google, olha só o preço atual atualizado junto com o Google, te dando todo o parâmetro e perspectiva do quanto que você tem de lucro, o quanto que a sua carteira está valorizando em cada ativo, o quanto que é o seu preço médio descontado, preço médio, dividend yield and cost, o quanto que você recebeu de dividendo em relação ao seu preço médio, o peso ideal para cada ativo, e ainda você tem todo o parâmetro em tempo real, o patrimônio que você tem, o valor investido total, a quantidade de ações, fundos imobiliários, dá para colocar BDRs, ETFs, e ainda você consegue ver a valorização em tempo real, olha que genial, né? E ainda você consegue equilibrar a sua carteira como todo, colocando aqui se tem renda fixa, renda variável, internacional, criptomoeda, e o melhor, né? Você consegue também alimentar os dividendos, e aí você tem um parâmetro por completo do quanto que você está ganhando em valorização somado com os dividendos. Você não pode ficar de fora. Bom, vamos direto ao ponto, né? Nós temos hoje a Petrobras praticamente de lado no momento que eu gravo esse vídeo, tá? Cotada a R$ 31,70. Nos últimos 30 dias despencou, né? 12,36% de queda aproximadamente. Isso preocupou muito o mercado, justamente por causa desse tarifaço do Trump, porque ia levar a uma possível recessão, que as pessoas iam demandar menos por petróleo, ia ter mais oferta de petróleo no mundo inteiro e aí, consequentemente, ia atingir a lucratividade da Petrobras e todas as petrolíferas do mundo inteiro, né? E por isso o mercado ele faz uma espécie de valuation, que é trazer o valor presente, o valor futuro dos ativos, dos preços, do dinheiro, e não fez diferente com a Petrobras, por isso que caiu a Petrobras, caiu o Vale, as mineradoras, né, caíram, commodity em geral despencaram na Bolsa de Valores, só que agora está voltando a subir, né? A gente está vendo aí essa semana o Trump voltando atrás em alguns produtos, o Trump deu 90 dias aí de espera para poder voltar em falar em taxação, com exceção do governo chinês, e a gente agora está mais tranquilo. Eu disse na semana passada que se nós tivermos uma semana onde o Trump fique quieto e também lá o Xi Jinping fique quieto, aqui no Brasil também o Lula fique quieto, a gente vai ter uma alta da Bolsa, porque a Bolsa de Valores no Brasil é uma mola comprimida. As empresas brasileiras estão baratas pra caramba e assim eu incluo também a Petrobras e a Vale, que quando disparar você vai ver aí a Bolsa de Valores batendo 140, 145 mil pontos, que é o que dizem os analistas, tá? Mas basicamente é o seguinte, nós temos uma recomendação de compra aqui do time de analistas da XP para a Petrobras, preço-alvo de R$ 46, um potencial de valorização de 44,56%. O preço atual é R$ 31,80, que está aqui, né? Oscila um pouquinho. Recomendação de compra, pessoal. E por que dessa recomendação de compra aqui do time de analistas da XP? Porque a Petrobras ela tem indicadores de valuation excelentes. Não existe uma empresa no Brasil que tenha tamanha lucratividade igual a Petrobras. A Petrobras dá tanto lucro, mas tanto lucro, que ela consegue, mesmo em momentos de crise, mesmo em momento onde o petróleo esteja na baixa, lucrar pra caramba frente aos seus pares, tá? Então, comparando a Petrobras com outras empresas do mesmo setor, poxa, a Petrobras é muito lucrativa, pessoal. Poxa, a menina dos olhos do Brasil, né? De fato, é uma empresa muito boa. E aí, o que estraga na Petrobras, né? Por ser uma estatal. Como é uma estatal, acaba tendo um custo um pouco mais elevado em relação à mão de obra, acaba gastando mais do que deve em algumas situações, e tem momentos também que ela se beneficia por ser uma estatal. Por exemplo, no governo da Dilma, a Petrobras não quebrou justamente porque é uma estatal, né?
porque o governo teve que financiar através de dinheiro público o prejuízo que a Petrobras estava dando. Basicamente é isso. Se fosse uma empresa privada, basicamente ia quebrar ou nem teria quebrado, porque acho que não teria corrupção lá dentro. Então, corrupção é um risco, governança corporativa é um risco. A gente não sabe, entra esse governo, por exemplo, era o Paulo Prats, aí agora é a Magna Chambriard. No próximo governo que tiver, a gente não sabe quem que vai ser. E aí, cada presidente da Petrobras adota uma gestão diferente, né? E isso preocupa, não traz previsibilidade ao acionista. Com isso, o preço dela é barato também frente aos seus pares, né? E a gente vê uma empresa sendo negociada a valores bem abaixo do mercado, por isso nós vemos também como oportunidade. Agora, você tem que olhar essa oportunidade de investir? Não, você tem que olhar todo um contexto. Nós temos uma recomendação aqui, eu vou explicar o porquê. A Petrobras, galera, ela sabe o que faz, né? Ela consegue fazer com maestria a extração de petróleo. E aí a gente tem um custo de extração de petróleo muito inferior em relação a outras petrolíferas. A Petrobras hoje tem um custo de extração, aqui por exemplo no pré-sal, de 3,7 dólares o barril, tá? E águas profundas 9,8 por barril. Terra e água rasas 13,7 dólares o barril. E quando a gente compara esse custo de extração do petróleo com outras empresas, por exemplo, a ExxonMobil, que é uma empresa lá dos Estados Unidos, uma empresa gigantesca, né? A gente vê um custo bem inferior em relação a essa empresa. Essa empresa tem um custo de extração de 35 dólares o barril. Ou seja, a gente está falando aqui do pré-sal, um custo de 3,70 dólares. A gente está vendo aqui uma empresa gigantesca, um custo de 10 vezes mais, tá, do que a Petrobras. E aí nós temos um estudo, né, falando justamente isso. Olha a manchete, Petrobras, tarifas de Trump derrubam o preço do petróleo, como isso afeta a tese? Em nossa conta, a Petrobras tem um break-even um pouco abaixo de 50 dólares o barril. Eles estão falando isso daqui, mas foi um estudo feito por uma empresa que se chama Rystad Energy, lá dos Estados Unidos. É uma empresa que estuda o segmento, o petróleo, né? Só que aí, poxa, não faz sentido esse estudo deles aqui, porque o custo da Petrobras é muito inferior a outras empresas. E quando eles comparam, né, o segmento, eles dizem que o valor do barril estando acima de 50 dólares é o ideal. Abaixo, muitas empresas começam a entregar até prejuízo, principalmente empresas menores, tá? Então, qual que é o ideal, o valor da commodity no mundo inteiro? Acima de 50 dólares. Hoje, a commodity está na faixa aí de 65 dólares o barril, tá? Ou seja, não tá ruim não. Caiu pra caramba, teve momentos altos, só que nesse momento tá um momento de aviso ali, tá um alerta ali vermelho, opa, o petróleo se cair mais, muitas empresas podem chegar no break-even, que é o ponto de equilíbrio. Não dá lucro nem prejuízo, a empresa começa a ficar mal das pernas e tem que fechar alguns poços, né, de extração para colocar mais petróleo no mundo inteiro e aumentar a oferta desse produto, abaixando o preço ainda mais do barril. Então é um ponto de alerta. Só que a Petrobras, galera, tem um custo muito inferior a isso daqui, muito inferior. O custo de extração do pré-sal é 3,70 dólares. Tá? E agora nós temos também a margem equatorial, que é um petróleo também super fino, que a Petrobras vai começar a explorar. Então a gente tem um caminho muito longo pela frente, a empresa é excelente, tá? E esse estudo eu acho que não faz tanto sentido não, tem que ver o porquê que eles chegaram nesses números aqui, mas assim, mostra que a Petrobras tem um nível de competitividade muito acima da média. Né? Na hora que todo mundo estiver apanhando nesses momentos de vacas magras, a Petrobras está dando lucro exorbitante, entregando um dividendo pra caramba, muito acima da média, por isso que é uma das empresas mais pagadoras de dividendo no mundo. Tá? Então, assim, excelente empresa. Então é isso que você tem que olhar. O que a Petrobras pode entregar para você em relação ao valuation é muito maior do que muitas empresas juntas até. Tá? E aí me fala, você está investindo, você acha que está barato? Nós temos uma recomendação de compra aqui da minha parte, não é, tá? Eu preciso entender o seu perfil para poder te recomendar, não é porque temos uma recomendação de compra que você tem que comprar tudo do seu patrimônio em Petro, amanhã ou depois estoura um escândalo de corrupção lá, ela despenca, você vai comprometer o seu patrimônio, a gente não controla o dia de amanhã,
Por isso eu recomendo o meu trabalho para poder te ajudar. Se você não tem nenhum assessor de investimentos te acompanhando, me coloca à disposição. Se você tem investido acima de 100 mil reais de patrimônio investido, né, nas corretoras aí, seja na XP ou qualquer corretora, você se qualifica para ter acesso à minha assessoria, tá? Não tem custo para você, link da descrição do meu contato, ao clicar será direcionado para o meu WhatsApp. A gente bate um papo sem custo nenhum. Às vezes você já tem aí assessor, conta na XP, mas não vem te atendendo, não é especialista no assunto, principalmente em renda variável, me coloco à disposição para tomar decisão junto contigo, tá do seu lado aí nos investimentos, tá bom? Esse foi o vídeo, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o gostei, estou com uma meta de bater 20 mil inscritos ainda esse ano. Ajuda a gente aí, deixando aí o seu gostei e se inscrevendo no canal. Um abraço e até a próxima.